noite, vamos dar continuidade no estudo de Gálatas, capítulo 3. Vamos continuar vendo o argumento de Paulo sobre a lei, sobre a fé. Amém? Quero que os irmãos abram comigo no capítulo 3, no verso 1, que vai dizer assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não foi-lhes explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas essa coisa, apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Nesse momento, diferente da argumentação no capítulo anterior, Paulo dessa vez está falando bem claro e bem direcionado com a igreja dos Gálatas. Então, ele fala bem direcionado. Só para a gente trazer uma reflexão, como que a gente pode viver uma vida tão distante do Evangelho por não entender uma coisa tão simples? Como que a gente pode viver uma coisa tão diferente do Evangelho, viver um outro Evangelho por mudar apenas uma doutrina? Como nós vimos nos cultos passados, uma vírgula que a gente mudar numa doutrina pode levar a gente para outro lado totalmente distante do Evangelho. Por isso que Paulo parece ser tão severo ou em alguns momentos irônico. Porque a vida que eles estavam começando a viver por tentar se aperfeiçoar por meio das obras da lei, não tinha nada a ver com o Evangelho. Então, eles começaram bem, como a gente viu, receberam o Evangelho do apóstolo Paulo de maneira bem clara. Paulo não deixou nada que eles pudessem alegar que eles não entenderam. Então eram pessoas que tinham entendido bem a mensagem do Evangelho. Eram pessoas que compreenderam bem tudo o que Paulo falou. Por conta da nossa fé ser um tanto quanto frágil em alguns aspectos, nós precisamos tomar esse cuidado por não entender uma coisa simples como essa, da justificação pela fé, em alguns pontos, de nos impossibilitar de chegar à verdadeira salvação. Novamente, a fé, como foi dito, é uma confiança em Deus. Se eu confiar no meu próprio braço, como está em Jeremias, eu sou um tolo, porque eu não posso fazer nada com a força do meu braço. Mas confiar em Deus é o que me garante a salvação. Foi o que garantiu Israel estar perpetuada até hoje. Dentre todos os possíveis 4.000 anos de nação, eles estão de pé até hoje. Passou por Império Babilônico, passou por Império Romano, por Persas, passou por diversos impérios e eles estão lá até hoje, lutando contra terroristas muçulmanos, mas ainda assim permanecem de pé, porque eles confiaram em Deus. Confiar em Deus é o único ponto, é o único momento, é a única coisa que nos garante alguma coisa. Confiar em Deus é a única coisa que nos garante conhecê-lo e ter essa vida em abundância, como o culto vem dizendo. E sobre ó insensatos Gálatas, ele considera tolice não obedecer à verdade conhecendo-a. Então, dentro de toda a perspectiva bíblica,
Deus sempre colocou como tolo aquele que conhecia a verdade, mas se recusava a obedecê-la. É como foi dito, o homem que chegou ao conhecimento da verdade, de saber que ele morreria se ele não parasse de fumar, ele não obedecer a essa verdade e continuar fumando, ele é um tolo. Então, da mesma forma, quando a gente conhece a verdade, e Paulo deixa isso bem claro, ao ponto de dizer, não foi-lhes explicado claramente, como se vocês tivessem visto com os próprios olhos Jesus Cristo naquela cruz. Ele deixa muito claro que eles entenderam que foi possível, de uma maneira alegórica, ver o próprio Cristo crucificado naquela cruz. De uma maneira, de uma intensidade que eles entenderam qual era o propósito do sacrifício de Cristo, quão importante, quão real e quão verdadeiro foi o sacrifício de Cristo. Eles entenderam isso. Eles entenderam as palavras de Jesus, eles entenderam o que era fé, o que era caminhar pela fé. Porém, eles, na sua falta de discernimento, na sua tolice, resolveram não obedecer ou deixar de caminhar no Espírito. Se reconhecemos o sacrifício de Cristo, por que então não obedecemos às suas palavras? Tem muitas pessoas que, novamente, reconhecem todo o sacrifício de Cristo. Tem muito pregador que prega e explica tão bem que às vezes as pessoas até conseguem imaginar como foi Cristo naquela cruz, como foi Cristo passando naquela via dolorosa, mas não vive o que prega e não obedece à verdade do Evangelho. A verdade que o capítulo 3 de Gálatas nos revela é que é possível a gente conhecer a verdade e se recusar a obedecê-la. É possível a gente ver o Cristo naquela cruz e se recusar a obedecê-lo, a nos sujeitarmos a Ele. Algumas ideias dizem que isso é impossível, que a responsabilidade humana não está nesses parâmetros, mas Paulo deixa muito evidente. Por quê? Porque ele traz a ideia de que é impossível alguém que viu Cristo na cruz ser afetado ou ser enfeitiçado por ideias diversas, por heresias diversas. Ou seja, uma pessoa que visualizou Cristo naquela cruz por si só, ou sem qualquer força externa, ela vai continuar seguindo o caminho da cruz, sem agir qualquer força externa sobre esse homem fumante. Se ele não tratar esse vício, se ele não se lembrar, se algo impedir ele de se lembrar das palavras daquele médico, aí sim é possível ele desobedecer a Deus. O que eu quero dizer com isso? Paulo chega a essa conclusão: se reconhecemos a Cristo na cruz, é impossível uma pessoa, independente do conhecimento que ela tenha, independente se ela tem faculdade, independente se ela não tem faculdade, se ela não sabe ler, se ela não sabe escrever, ainda assim, se ela consegue visualizar Cristo naquela cruz, é impossível que ela deixe de obedecer àquela verdade. Só tem um momento em que isso pode acontecer.
quando nós ficamos desatentos e negligenciamos a nossa responsabilidade em relação à nossa fé. Paulo vai dizer que eles foram enfeitiçados, ou parece que eles foram enfeitiçados, porque só assim eles largariam o caminho da verdade. E a verdade é essa: quando nós vemos pessoas deturpando o Evangelho, elas podem até conhecer a Deus, mas elas foram desatentas e negligenciaram todos os cuidados possíveis quanto à nossa fé. E isso não tem a ver, novamente, com nível de conhecimento, de sabedoria. Isso tem a ver com confiar em Deus e tentar proteger a todo custo essa confiança nele. Então, se nós vemos pessoas que chegam a conclusões de que se eu não dou dízimo, o devorador entra na minha casa e destrói tudo que eu tenho, e ele não sai nem por nome de Jesus, essa pessoa pode até ter conhecido a verdade, pode até ter visto Cristo naquela cruz, é possível. Pedro vai dizer algo semelhante sobre os falsos profetas. Mas eles negligenciaram, não deram ouvido ou não perseveraram em continuar sempre aprendendo de Cristo. Hebreus capítulo 6 é um exemplo disso. Ele vai falar, agora que a gente já entendeu os fundamentos da fé cristã, as doutrinas bases, imposição de mão, a justificação pela fé, nós prossigamos em conhecer a Jesus. Para quê? Se porventura nós deliberadamente deixarmos de conhecer ou deixarmos de seguir a Cristo, sermos excluídos por nossa própria culpa da fé, que a gente continue a permanecer nessa fé. Então, é necessário a gente compreender isso. Não importa se eu sou um camponês ou se eu sou um rei. Não importa se eu sou um empresário ou se eu sou apenas um catador de latinhas. O que importa é que eu confio piamente em Deus e não negocio a minha fé e não negligencio todos os cuidados que eu tenho com a minha fé. Novamente, eu posso não saber ler, mas se eu acreditar e confiar em Deus, as heresias e as doutrinas falsas não poderão me enfeitiçar de modo que eu deixe de ver Cristo crucificado naquela cruz. Porque ele vai trazer essa ideia de que esse feitiço lançado contra eles distorce totalmente a visão deles. Então eles já não necessariamente poderiam ver Cristo crucificado naquela cruz por terem sido enfeitiçados com a mentira, por terem sido enfeitiçados com o engano, somente por uma influência externa, somente por não tomarmos cuidado com o inimigo que está ao nosso derredor, esperando uma brecha, esperando a gente dar atenção para um herege. Então precisamos tomar cuidado. E ele vai usar o termo crucificado justamente por conta disso. Estava muito claro na mente deles. Eram pessoas que haviam se convertido de fato. Eram pessoas que haviam conhecido a Cristo de fato, que tiveram um encontro com Cristo de fato, que viram em sua mente Cristo crucificado com os próprios olhos, mas deixaram a fé. Então, por isso que ele traz essa ideia de Cristo. Antigamente, na época de Paulo, algumas notícias eram postas em cartazes na cidade. E
isso era visível a todos. Da mesma forma, alguns estudiosos dizem que é semelhante a isso que Paulo está dizendo. Vocês viram a notícia com os seus próprios olhos. Vocês viram as boas novas com os seus próprios olhos, mas mesmo assim se desviaram do caminho da verdade. E quando ele vai dizer, no versículo 2, deixem-me perguntar apenas uma coisa a vocês. Parece que Paulo é um professor de uma turma de crianças desatenta, exigindo uma resposta que dissipará toda a indiferença, a baderna e o engano. Novamente, parece que está uma bagunça na mente do povo. Parece que são crianças que às vezes têm dificuldade de se concentrar numa aula de um professor. E Paulo, ele lança uma pergunta que faz todo mundo refletir. Ele lança uma pergunta que faz as pessoas refletirem e se acalmarem e verem se o que elas estão vivendo é o correto. E o que ele pergunta? Vocês receberam o Espírito porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Novamente, a igreja dos Gálatas era uma igreja gentia. Então, eles não tinham, desde o nascimento, acesso à lei. Então, obviamente, com todos os preconceitos que havia dos judeus para com os gentios, os judeus não iam necessariamente, como os cristãos, evangelizar esses gentios para que viessem a se converter à sua própria religião. Então eles não tinham acesso nenhum às leis, ou de maneira bem clara um acesso às leis. Eles só chegaram à família de Deus porque eles receberam a pregação do Evangelho. É semelhante com o que Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir as Escrituras, e ouvir a palavra de Deus. Então, dessa mesma maneira, ele tenta fazer um apelo ao momento de conversão deles. Lembra do momento da sua conversão. Você chegou à fé pelo quê? Você chegou à fé por praticar as coisas boas, ou por tentar praticar as coisas boas, ou porque você recebeu a mensagem das boas novas que dizia que você é um pecador e que precisa de Cristo e que Cristo é suficiente para vos salvar? E eles, obviamente, não têm como responder outra coisa senão isso, porque eles não tinham acesso à lei. Então, o único meio que eles chegaram à fé foi por meio da pregação do Evangelho. Então, não fazia sentido, Paulo vem construindo isso, não faz sentido vocês começarem na fé e quererem se aperfeiçoar por meio das obras da lei. Então, Paulo está fazendo eles entenderem que eles começaram na fé não pelas obras da lei, mas pela pregação do Evangelho, ou, como Romanos capítulo 8, no versículo 2, pela lei do Espírito, que é o Evangelho. Então, parece que está uma bagunça na mente deles, de que eles têm essa ansiedade de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cumprir esses 613 estatutos para eu me aproximar de Deus. Mas, novamente, como a pergunta feita no início, como que a gente pode viver uma vida tão distoante do Evangelho por um erro tão simples? É justamente isso. Não entendendo como funciona o modus operandi de Deus em relação à sua graça e à sua misericórdia, a gente se impede de alcançar essa graça e essa misericórdia, por não entender como isso funciona. Se a gente não entende que Cristo é suficiente,
como que nós poderemos ter Ele como Salvador? Ou ter segurança nele como nosso Salvador? Então, entender as coisas de Deus é necessário para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E, obviamente, como nos cultos passados, para eu conhecer mais a Deus, eu não preciso, novamente, saber ler ou escrever. Eu preciso confiar em Deus. E certamente Deus faz grandes coisas. Então, era inegável que a lei não tinha nada a ver com a fé dos Gálatas. Eles não podiam negar que a fé ou que a lei tinha ajudado eles a chegarem à fé. No versículo 3. Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Sois vós. Paulo não acredita ser possível alguém ser tão insensato. Por isso, ele traz como hipótese, e talvez de modo irônico, eles pensarem que eles não podiam se chegar a Deus por uma deficiência intelectual. Ou, em outras palavras, Paulo não acreditava que alguém fosse tão insensato a esse ponto, de trocar uma verdade tão clara por uma mentira tão distante do Evangelho e dessa verdade. Novamente disso, o que a gente pode concluir com isso é que, independente das nossas capacidades intelectuais, a nossa salvação não se garante por conta disso. A minha salvação não é garantida por eu ser muito inteligente, ou a salvação de alguém não corre risco por aquela pessoa não ter uma inteligência tão avançada como a de outras pessoas. A salvação, novamente, é confiar em Cristo. E para confiar em Cristo, eu não preciso de ter nada além de um coração arrependido. Eu não preciso ter um barquinho. Eu posso estar no meio do oceano com um simples pedaço de madeira e aquilo será suficiente. Eu posso estar num deserto árido e ter uma simples gota de água e aquilo será suficiente. Então, eu não preciso de muitas coisas, ou eu talvez não precise de nada, melhor dizendo, para me assegurar na salvação em Cristo. Por isso que não faz sentido a gente tentar se assegurar nas nossas próprias obras, porque nós não podemos produzir obras boas, como está lá em Romanos capítulo 3. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Justamente por conta disso, ninguém tem esse coração de, por si só, fazer o que agrada a Deus. Então, eles não eram tão ingênuos assim, eles não eram tão tolos assim no nível de falta de entendimento, mas eles eram doentes na prática do Evangelho. Eles não eram deficientes intelectuais, que não sabiam de nada, que não sabia como construir uma frase, que não sabia nem falar. Eles eram pessoas que haviam conhecido e, como no começo do capítulo, haviam visto Cristo com seus próprios olhos e tinham ciência disso. Mas eles tinham
uma doença na prática do Evangelho. Muitas pessoas conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não conseguem praticar o que está nela, porque se apoia nisso. E nós não nos apoiamos no que sabemos, não nos apoiamos no que nós vemos. Nós antes vivemos pelo que é invisível, nós nos movemos nele por meio dele. Nós vivemos para ele. Então, é possível eu ter uma deficiência intelectual, isso de uma maneira, num linguajar das pessoas do mundo, uma pessoa talvez burra ou emburrecida no linguajar mundano, isso não afeta nada. Novamente, estou reafirmando tudo isso, falando de maneira bem pausada, para que a gente entenda isso, que eu posso ser uma pessoa que não entende nada de gramática, mas eu pregar o Evangelho para uma pessoa de maneira que o Espírito entre no coração daquela pessoa e aquela pessoa seja salva. Eu posso não saber nada de medicina, mas eu posso orar para uma pessoa e a enfermidade daquela pessoa ser curada. Eu posso não saber nada de diversas coisas, mas se eu confiar em Deus, milagres e coisas extraordinárias serão feitas. Então, ele traz essa ideia. Então, tendo começardes no Espírito Santo. Por que a gente vai tentar nos aperfeiçoar pelas obras da lei? É algo tão contraditório, ou tem um contraste muito grande, como a gente já viu nos cultos passados, entre obras da fé e obras da lei. É um contraste muito grande que Paulo parece que traz essa ideia de que não tem como a gente começar no Espírito e terminar nas obras da lei. O que acontece nesse período, dentro desse meio período, é que a gente abandona o Espírito e começa a viver para a lei. Por ser algo tão diferente um do outro, mas provindo de Deus, não tem como a gente começar pelo Espírito Santo, começar pela fé e terminar nas obras da lei. Por isso que ele traz essa ideia. Tendo começar pelo Espírito Santo, por que vocês tentam se aperfeiçoar pela lei? De que não tem como eu, em um segundo, estar no Espírito Santo e um segundo depois eu estar nas obras da lei. Em algum momento eu vou ter que deixar o Espírito Santo de lado. Eu vou ter que deixar a pregação do Evangelho, a justificação pela fé de lado, para começar a tentar justificar-me pela lei. Versículo 4. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Em outras palavras, Paulo vai tentar dizer que o que eles sofreram parece que foi em vão. Porque quando a gente, como foi dito também no culto de hoje, quando a gente começa a viver uma vida para Deus, a gente enfrenta diversas dificuldades. Nós somos perseguidos, nós nos deparamos com os nossos pecados que nos afastam de Deus, nós percebemos quanto pecadores nós somos e nós sofremos por conta disso. Mas todo esse sofrimento gera nossa aproximação de Deus, nossa aproximação com Deus, nossa aproximação com o Evangelho. Só que Paulo vai dizer, em outras palavras, que parece que esse sofrimento que eles sofreram no começo, parece que foi em vão, foi sem sentido, foi vazio, porque eles sofreram para viver pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, só que agora eles abandonaram o Espírito Santo e estão tentando se justificar pelas obras da lei. Parece que todo o sofrimento que eles tiveram não teve sentido algum.
E a verdade é que todas as coisas têm que cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Todo sofrimento que eu viver em prol do Espírito Santo, em alguma forma ele me ajuda, só que os Gálatas parece que jogaram isso na lata do lixo. Parece que não conseguiram reter nada de bom desse sofrimento. São pessoas que passam grandes dificuldades no começo do Evangelho, mas não tiram nada disso para aprimorar o seu discernimento, para aprimorar a sua fé. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Esse sofrimento que a gente está passando, para viver por meio do Espírito, a gente não pode simplesmente abandonar o Espírito e começar a viver pelas obras da lei ou na nossa própria força, tentar nos justificar. Como Hebreus capítulo 10, no versículo 35 foi dito, nós devemos permanecer no Espírito. Nós devemos permanecer nessa vida, ainda que soframos por conta disso. Pedro vai dizer isso na sua carta, sobre buscar a santidade, e ainda que isso nos machuque, ainda que isso traga grandes problemas à nossa carne. Mas, ainda assim, isso é buscar a Deus e nos aproximar de Deus. Todo sofrimento, diferente do que o mundo pensa, nos aproxima de Deus. E no versículo 5, ele diz assim: volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Ora, aquele que vos realizou entre vossos meios grandes milagres. Esta é uma descrição indireta de Deus e chama a origem para os dons do Espírito. No caso, os leitores estarem se desviando do Espírito, estavam se desviando também de Deus. Então ele vai dizer, Deus que operou grandes milagres no meio de vocês. E nós podemos ver isso em Atos capítulo 14, no versículo 3, em Atos capítulo 14, no versículo 9, Atos capítulo 19, no versículo 11, Romanos capítulo 15, versículo 19, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Ele fez tudo isso por conta do quê? Os grandes milagres de Deus, os dons do Espírito, são para quem não tem fé. Como a gente já viu uma exposição do pastor sobre isso. Deus ter descido fogo do céu por meio do profeta Elias foi para mostrar que ele ainda era Deus em Israel. Operar maravilhas. Deus opera maravilhas para que as pessoas creiam e porque também as pessoas creiam. Deus cura por quê? Obviamente porque Ele é bom e porque Ele tem poder para curar. E Ele age de acordo com a sua vontade. Mas também as nossas orações conseguem mover de uma certa forma o coração de Deus. Em que sentido? Ao orarmos por uma pessoa enferma, Deus pode se atentar à nossa oração e curar uma pessoa. O que aconteceu com o apóstolo Pedro quando estava preso? A igreja, em vigília de oração, orava e Deus, em resposta a isso, enviou um anjo e libertou Pedro daquela prisão. Então a oração, ela consegue, por confiar em Deus, fazer coisas milagrosas, confiando que Deus, na verdade, fará essas coisas milagrosas, essas maravilhas. Então, os dons, os milagres, os sinais são para as pessoas, ou para que as pessoas creiam em Deus. Mas Jesus também chega a afirmar
que feliz é aquele que crê em mim sem me ver. Isso ele está falando de Tomé, que disse que precisaria ver Cristo para então confiar que ele havia ressuscitado. Dessa mesma forma, tudo ocorre para o bem das pessoas que amam a Deus. Então, se amamos a Deus, os milagres que são operados em nosso meio, as maravilhas que são operadas em nosso meio, é por meio da graça de Deus, em resposta também à nossa fé. Porque Deus também tem prazer em demonstrar o seu poder e demonstrar a sua bondade. Seja enviando alimentos por meio de corvos, seja fazendo nascer no deserto árido uma árvore para refrescar do sol quente, seja de diversas formas, Deus opera maravilhas em nosso meio em resposta à nossa fé e também para que nós sejamos fortificados por meio disso. Obviamente, não tem como eu dizer que a minha fé ela não se fortifica em verdadeiramente uma pessoa ser curada na minha frente. É óbvio que eu vou glorificar a Deus. É óbvio que eu vou engrandecer e louvar o nome de Deus pelos seus feitos. A nossa fé também é fortalecida por essas maravilhas que Deus faz. Então, parece que eles, de uma maneira indireta, estavam acreditando nisso. Parece que Deus faz as coisas porque nós obedecemos a lei. Parece que Deus cura, parece que Deus realiza milagres porque nós obedecemos alguns estatutos. Mas a verdade não é essa. Novamente, é porque Deus é bom e Ele faz isso em resposta também à nossa fé. Então, Ele dá essa ênfase. Parece que Deus trabalha em prol do povo porque o povo lhe obedece cumprindo a sua lei. Só que não é assim que funciona. Independente de cumprirmos ou não as leis, se temos fé em Cristo, nós temos plena confiança de que tudo ocorrerá bem, ou de tudo ocorrerá como deveria ocorrer. Então, é basicamente isso. No versículo 6, ele vai dizer assim, ele começa agora a falar sobre Abraão. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Então, de modo repentino, Paulo cita Abraão na sua argumentação, pois para os judaizantes e judeus ele era importantíssimo, pois a aliança de Deus com Israel começou a partir dele, e para eles, seguir a lei os tornava descendentes de Abraão, porém Paulo prova o contrário. Abraão, novamente, é uma pessoa importante. Um herói da fé, como vai estar lá em Hebreus, no seu capítulo 11. E é um exemplo para nós também. Como que nós poderemos confiar que de um ventre estéril sairá uma nação que por meio dela viria a salvação do meio, a salvação da humanidade? Como que a gente pode acreditar que uma mulher estéril pode gerar uma descendência, e dessa descendência, um descendente quebraria toda a maldição do pecado? Obviamente, eles não chegaram a essas conclusões porque eles não haviam entendido de fato, ou eles não haviam conhecido de fato perfeitamente o plano de Deus, mas eles confiaram nessa promessa de que todas as nações seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. Então,
quando nós olhamos para Abraão, vemos que ele é uma pessoa importante para os judeus. E como nós aprendemos, os judaizantes iam em praticamente todas as igrejas, né, cristãs, em todas as igrejas do caminho, né, ensinar as obras da lei, a circuncisão, que segundo eles era o que fazia deles descendentes de Abraão. Mas Jesus vai chegar e falar: vocês dizem ser descendentes de Abraão, mas dessas pedras eu posso levantar descendentes de Abraão. Se vocês fossem descendentes de Abraão, filhos de Abraão, fariam o que ele fez. E Paulo vai mostrar que o que Abraão fez, a grande ênfase que Deus dá em relação às ações de Abraão, não foi a circuncisão. Foi ter respondido ao seu chamado com fé. Foi ter confiado, ter saído da sua parentela e ir para um lugar totalmente distante, totalmente desconhecido. Foi confiar que dentre a sua mulher estéril sairia a bênção para toda a humanidade. Foi confiar no último momento de sacrificar o seu filho, de confiar em Deus. Obviamente Deus não o permitiu sacrificar, mas era uma prova de que Abraão confiava plenamente em Deus. Então, Abraão é considerado o pai da fé. Obviamente ele não foi a primeira pessoa a ter fé em Cristo, ou a ter fé em Deus, na verdade, mas ele parece que inaugurou de uma maneira mais oficial esses passos, que é semelhante também à nossa fé em Cristo, a fé cristã, que é entender a nossa dependência em Deus, a nossa dependência de Deus. Então ele entendia que ele era totalmente dependente de Deus e por conta disso ele confiou que de um casal estéril viria a salvação, viria o Redentor. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, no versículo 7, logo os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia justos os gentios por meio da fé. Ele anunciou em algumas traduções, ele pré-anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Então Deus, de uma maneira, ele pré-anunciou o Evangelho para Abraão, de que por meio da fé em Deus as nações seriam abençoadas. E essa bênção, sem sombra de dúvidas, é a pregação do Evangelho, é a salvação. Não seria a bênção maior que Deus poderia dar à humanidade, senão a redenção, senão o seu próprio Filho. Que bênção nós poderíamos ter maior que essa? Que Deus, se fazendo carne, habitando entre nós, se sacrificou por nós, levou sobre si os nossos pecados e nos deu vida e novamente vida com abundância. Que bênção maior é essa? Maior que essa, na verdade, não existe bênção maior que essa. Não existe bênção maior que fazer parte da família de Deus. E Efésios vai dizer que nós fomos chamados para sermos família de Deus em resposta à graça, salvos pela graça por meio da fé. Isso não provém de vós, é dom de Deus. E o intuito de Deus é fazer de vós família dele, ou parte da família. Então, não existe bênção maior que o nosso Cristo. Não existe bênção maior que o menino que nasceu. Isaías, se não me engano, no capítulo 9, um menino nasceu. Um menino nos foi dado. E sobre ele estará o nome. Enfim. Então, Cristo é a nossa maior bênção,
e ter fé nele é isso. Então Paulo enfatiza que a grande ação de Abraão não foi a circuncisão. Obviamente o argumento dos judeus até fazem sentido, porque a circuncisão era um sinal de que alguém era descendência de Abraão. Mas quanto à parte física, isso tem a ver com a circuncisão. Mas Paulo eleva esse sentido de ser descendência ou ser família de Abraão a um nível espiritual. E é por meio disso que nós somos descendentes de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. É por meio do Espírito, ou da fé no Espírito, ou da fé em Cristo. Por meio disso, nós somos parte de todas essas nações que seriam abençoadas por meio de Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão. Então, Abraão foi considerado justo por ter fé e corresponder com fé ao chamado de Deus. E nós atribuímos isso a nós porque temos fé em Cristo. Cristo é o homem que pega a justificação de Abraão por meio da fé em Deus, arroga para si que quem tem fé nele vai ser justo, e por meio dele todos nós somos abençoados. Abençoados novamente com a redenção e com a salvação. Então, de maneira bem simples, no próximo culto a gente dá continuidade. Somos justificados por meio da obra de Cristo, por meio da fé em Cristo, e somos família de Abraão porque cremos em Cristo e recebemos as bênçãos que Deus prometeu a Abraão porque somos família de Deus em Cristo Jesus. Então, os judeus entenderam errado. A circuncisão não era com o intuito de ser apenas carnal. Nós somos circuncidados em Cristo. É isso que Paulo vai dizer em uma de suas cartas, também, se não me falha a memória, Romanos ou Coríntios. Então, somos circuncidados por meio de Cristo. Com isso somos família de Abraão. Receberemos todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Porque Deus, novamente, não muda, como a gente viu no culto passado. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. E as bênçãos que Ele prometeu a Abraão estão sobre nós. E somos alegres por conta disso. Podemos ter pleno relacionamento com Deus por conta disso. Amém? Assim, agradeço a oportunidade.